Deixa ele começar aqui. Grava. Na C, qual a quantidade de movimento total do sistema depois da colisão, gente? Teve gente aí que tentou fazer umas contas meio mirabolantes. É só saber. A colisão, eu tenho conservação da quantidade de movimento. Então, significa que Q, linha, que é o depois da colisão, vai ser igual a Q, que é 0,2 kg/s por segundo, horizontal para a direita. E eu coloquei aqui, ó, horizontal para a direita. Então, se eu tenho conservação da quantidade de movimento total, esse vetorzão aqui se repete aqui. Ok? Aí ele continua perguntando, qual é a quantidade de movimento do sistema ao longo do eixo Y, depois da colisão? O eixo Y está marcando aqui, esse eixo vertical. Ok? Bom, depois da colisão, eu tenho que pensar o seguinte, qual a quantidade de movimento antes da colisão, ela estava toda no eixo X. Concordam comigo? Tinha alguma componente dela no eixo Y antes da colisão? Não. Não tinha. Aí na letra C, vocês me disseram, quem fez certo, que a quantidade de movimento se conservou depois da colisão. Ou seja, ela continua toda no eixo X. Se ela continua toda no eixo X, a quantidade de movimento no eixo Y vai ser o quê? Zero. Aí vocês vão falar, mas professor, agora você está brincando comigo, professor? Porque eu vou até fazer em outra cor aqui, ó. Porque eu vejo essa esfera está se deslocando para cima, então vai ter uma componente para lá. Q1, linha Y. Vai ter uma componente Q1 em linha Y. Sim. Ah, não, Q2, né? Q é 2. Sim, vai ter. Mas também vai ter uma outra componente dessa outra esfera, Q1, linha Y. Quando eu for somar essas duas para pegar QY, eu vou pegar Q2, linha Y, como elas são opostas, menos Q1, linha Y. Isso vai dar igual a zero. E eu estou pedindo a quantidade de movimento do sistema ao longo do eixo Y. A quantidade de movimento do sistema é essa quantidade aqui. Ok, gente? Então, notem que essa questão aqui e essa questão, elas não precisam de cálculo nenhum. Elas precisam apenas de conhecimento do fenômeno físico. Aqui, conhecimento do fenômeno físico é um cálculo. Aqui, o fenômeno físico é um cálculo. Pequeno, simples, mas precisa. Aí, eu venho aqui. Qual é a energia cinética total do sistema depois da colisão? Energia cinética, bom, para analisar a energia cinética, eu tenho que saber qual é o tipo de colisão que eu tenho aqui. Se ela é elástica ou inelástica. No texto, ele não fala nada sobre isso, mas ele dá uma dica, que é a mesma que aparece no livro de vocês. Ele está falando aqui duas esferas de aço. O que significa dizer isso, gente? Que as duas esferas de aço? Que não tem deformação. Que não tem deformação. Se não tem deformação, professor, mas eu tenho barulho, eu tenho até aquecimento. Sim, mas a perda de energia para sonora e para energia térmica é mínima. Então, a minha colisão, eu posso considerar ela como uma colisão elástica. Se ela é uma colisão elástica, o que eu tenho aqui? Conservação da energia cinética. Então, de novo... Professor, aqui... Oi? Mas então, quando ele dá para... Se o problema der a entender que não há deformação, a gente pode considerar mesmo elástica, ele não tem que falar que ela é elástica? Não. Sério? Eu achei que não podia. Sério. Veja bem, quando ele está relacionando para você com um sistema real.
tentando relacionar o mais próximo possível de um sistema real. Se ele falasse para você, 2 carros colidem, o que você imaginaria aí? Eu ia Inelástico. pensar, que os carros iam se deformar inteiros. Tem deformação. Se eu lhe falar para você que ele jogou uma bolinha de... aquelas bolinhas de borracha na parede. Tem deformação, né? Tem deformação. Uma bolinha de massinha. Tem deformação também, bastante. Uma de aço. A menos que ela deforme a parede, não tem. Entendi, aham. Professor, outra coisa, rapidinho eu queria comentar, é porque no experimento, eu estava conversando com os meus amigos, com meus colegas de turma, a gente estava muito em dúvida se conservava alguma grandeza ou não naquele primeiro experimento. Eu tinha colocado que não conservava, porque tinha um atrito das bolinhas com a superfície e porque gerava essas mínimas aí, o som e não sei o quê. Sim, mas ó, veja bem. Quando você... o atrito, a primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte, nós estamos analisando a colisão, o momento da colisão. Correto? Quando você fala em atrito das bolinhas com o chão, por exemplo, com a superfície, você está falando em antes da colisão e depois da colisão. Correto? Sim, aham. Beleza? Então, o atrito não entra nessa conta. Porque você vai pegar a quantidade de movimento e a energia cinética dele imediatamente antes da colisão e a quantidade de movimento e energia cinética dele imediatamente depois da colisão. Ok? Segunda coisa. Sim, ele perde energia para barulho e térmica, porque ele aquece ali. Se você ficar batendo, 2 bolinhas de aço, ficar batendo, elas vão aquecer. Ok? Beleza. Só que a perda ali é mínima. Então, você não tem... Num sistema real, você nunca vai ter uma conservação de 100%. Mas você pode considerá-la próxima disso. Porque ela vai ser 99,999, talvez você nem consiga medir. Ok? Sim, Arthur, o atrito é uma força externa, mas durante a colisão, ele não vai estar... Eu tenho, mas o instante ΔT ali é tão pequeno que ele cai fora da minha conta. Eu analiso a colisão. Ok? O atrito existe tanto que uma bolinha bateu na outra, as duas seguiram e foram diminuindo a velocidade até parar. Mas você não analisa esse momento que ela diminui a velocidade até parar. Ele não afeta a velocidade, alterando a quantidade de movimento total? Sim. Só que o que você faz? Veja bem, vamos imaginar que vocês colocaram 2 bolinhas, tá? Uma parada numa canaleta, alguma coisa, e outra no início. Você jogou. Se você começar a medir a velocidade dele no momento que a bolinha saiu da tua mão, tá errado? Aí ela vai rodar até chegar perto da bolinha. A velocidade diminuiu. Daí você vai falar assim, mas então está totalmente errado, eu perdi. Eu não sei, depende do quanto ela diminuiu. Depende de como foi esse trajeto. Pode ser que ela tenha diminuído muito pouco, e experimentalmente dá para considerar atrito quase zero. Por isso que a esfera, você usa uma esfera e não um bloco deslizando. O bloco deslizando, o atrito seria significativo. Mas mesmo assim, se eu for analisar imediatamente antes da colisão, o atrito não vai interferir. Entendeu, Laís? Entendi, professor. Convenci? Entendi. Mas então o experimento está inteirinho errado, mas agora eu entendi, pelo menos. Não, vejam bem, o experimento de vocês, eu corrigi no seguinte sentido, olhando o que vocês fizeram e olhando a análise que vocês fizeram em cima. Mesmo que você tinha alguns erros ali, mas como eu não tenho como controlar o experimento que vocês estão fazendo em casa, é muito mais difícil para mim fazer isso, eu tive que relevar muita coisa. Muita coisa, né? Mas vocês fizeram, viram colisão, entenderam o que era e cometeram erros.
E agora você está corrigindo. Beleza? Professor, Beleza. Oi. só que no meu experimento, eu falei que estava conservando, mas tinha a questão lá do erro experimental e tudo mais. E eu também falei que eu vi numa página do livro, né, que estava falando sobre que quando o delta T ele é muito pequenininho, a gente vai ver uma diferença mínima na quantidade de movimento. Então, mesmo que o erro experimental fosse zero, ainda assim teria uma diferença. Isso está Exatamente. certo? Sim, tá perfeito. Só um detalhe. O erro experimental ele sempre vai ser mínimo, mas ele sempre vai existir. Tá? Sempre. Ah, mas e se eu fizer lá na NASA, com o equipamento mais avançado que mede em escala atômica? Vai existir. Ok? Beleza, Ana? Ah, Pessoal, só entendi, que professor. queria terminar esses dois aqui para que a gente começar o nosso, daí já vamos respondendo lá as perguntas de vocês. Aqui, bom, nós vimos aqui a energia cinética total do sistema depois da colisão. Bom, 0,2 joules. Aí ele pergunta, qual a energia cinética da esfera 2 depois da colisão? Aí eu vou pensar lá o seguinte, lá, a energia cinética, linhas, tudo depois da colisão. Vai ser o quê? Energia cinética da esfera 1 mais energia cinética da esfera 2. Eu isolo da esfera 2, que é o que eu quero. A energia cinética da esfera 2 vai ser a energia cinética total do sistema da colisão, menos a energia cinética da esfera 1. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu sei quanto é a energia cinética depois da colisão, é 0,2 joules, e eu sei calcular, eu tenho informação para calcular a energia cinética da esfera 1, que vai ser mv ao quadrado sobre 2, meio de mv ao quadrado, onde a minha velocidade, ele deu lá em cima, ó. Depois da colisão, ela passa a se mover com essa velocidade. Não preciso me preocupar aqui com decomposição. Por quê? Porque energia cinética é uma grandeza escalar. Então, não preciso me preocupar com decomposição. Vejam como que eu fiz isso para vocês, né? Nem pedi nada sobre quantidade de movimento. Direção, ângulo, nada. Então, a energia cinética 2 é só fazer aqui a subtração, deu 0,15 joules. Então, se eu for olhar, a energia cinética 1 igual a 0, linha, né? 0,05 joules, e a energia cinética 2 linha igual a 0,15 joules. A soma delas, 0,20 joules. A conservação. Usei isso. Na última, qual o módulo da velocidade da esfera 2 depois da colisão? Poxa, se eu tenho aqui a energia cinética dela depois da colisão, só substituir na formulazinha de energia cinética, porque eu estou pedindo o quê? O módulo. Não estou pedindo direção nem sentido, deixei bem claro aqui, ó, o módulo. Com isso, eu tenho que V2 igual a raiz de 3 metros por segundo. Professor, eu tinha visto a correção da prova e eu tinha entendido como você fez, mas teria como usar decomposição de vetores? Porque eu lembro que eu estava fazendo e eu cheguei em algum momento que a velocidade era raiz de 3, mas depois eu decompus para... Deixa eu ver aqui se você, os dois com eixos. essas informações, seria possível. Bom, a quantidade de movimento total, ele deu ângulo, ele não deu... ele deu aqui, ó, formando um ângulo de 30 graus. Aqui daria. Você teria, como eu estou pedindo do 2 aqui, ó, você teria do 2, M vezes V. Daria para decompor aqui, assim. Mas não é o mais... Nossa, dá mais trabalho. Muito mais trabalho. Tá? Porque você tem como tirar aqui M vezes V para ter a quantidade de movimento lá. Você ia ter que pegar, sim, ó, eu tenho a quantidade de movimento depois, né? Aí eu posso decompor essa quantidade de movimento, ou melhor, considerar essa quantidade de movimento uma componente e pegar essa componente aqui, ó, projetar lá. Ou melhor, é isso ou é isso? Projetar aqui, ó. Desculpa.
projetar aqui. Ia dar muito trabalho. Mas então a gente teria que decompor a quantidade de movimento, não a velocidade. Não a Assim? velocidade. Você até pode decompor a velocidade aqui, também daria, mas depois você chega na quantidade de movimento. Por que eu digo isso? Porque você tem aqui a quantidade de movimento depois, né? Você sabe quanto vale esse vetor aqui, ó. Ok? Se você sabe quanto vale esse vetor, apesar e aqui você também tem não, quem sai é esse aqui, desculpa, eu estou me enganando. Quem sai é esse cara aqui, eu estou trocando as bolas. Então eu tenho informação desse cara aqui, da velocidade, né? É da esfera 1, velocidade e o ângulo. Sim, daria. Eu tenho essa informação, que é total, aqui eu tenho que linha, eu tenho esse vetor, tenho esses dois vetores, dá para tirar o outro também. Mas acho que você está reunindo com a cabeça. Dá para fazer, tá? Mas eu queria que vocês observassem o seguinte, eu já mencionei para vocês, se eu pudesse, eu faria todinha a prova dessa forma, tá? Por que eu faria dessa forma? Porque eu vou guiando vocês com perguntas muito simples, muito fáceis. Só que você precisa estar ligado, observando o que foi dado para vocês, interpretando bem o conteúdo, todo o enunciado, as figuras, e relembrando os fenômenos associados. Por que eu faço esse tipo de coisa? Porque se vocês, quando vocês forem fazer um vestibular, tá? Vocês pegarem uma questão complexa, vamos dizer que vocês façam uma prova aí de ciências exatas, física, matemática, química, uma prova discursiva dessa. Vocês forem e eu tivesse perguntado para vocês apenas isso aqui, ó. Qual é o módulo da velocidade da esfera 2 depois da colisão? Vocês têm essa condição de olhar passo a passo como chegar lá. Entenderam? Não é à toa que eu coloco assim. Para mim seria muito mais fácil botar uma questão valendo não sei quantos pontos aqui, perguntar isso. Não chegou, eu dou uma olhada o que mais ou menos fez, corrigir rápido. A pergunta é mais simples de fazer, tudo isso. É muito mais simples. Elaborar a prova, corrigir a prova, seria bem mais simples. No entanto, eu estou quebrando de vocês essa ideia de passo a passo. Ah, professor, mas e se eu souber chegar e resolver ali, faço uma conta meio mais ou menos e resolvo? Quando você for fazer uma prova discursiva, não é o resultado que conta. Se você colocar o resultado final lá, eles não vão te dar a pontuação da questão. Você tem que pôr a resolução. É o caminho que interessa. E aí, claro, cada um segue o seu caminho. Cada um escolhe. Eu prefiro resolver por aqui, eu prefiro resolver por lá, menos que ele diga para você. Né? Mas vocês têm que mostrar qual é o caminho. E é isso que eu faço quando eu coloco uma questão como essa. Ok, gente? Sim ou não? Sim, professor, eu entendi. Obrigada. Tá. Então vamos lá, gente, que já está quase abrindo lá, parte capítulo 16. Dia 15. 11 horas, 1 minutinho para abrir. No mais, gente, acho que abriu lá. Dê uma olhada lá, que daí a gente já... Ah, não, ainda falta um pouquinho. O relógio está diferente ali. No mais, gente, o que vocês sentiram? Segurem que vocês vão ter tempo. Deixa eu só finalizar essa questão da prova, daí a gente começa com os exercícios depois. Quem aqui ficou desesperado depois que viu a nota? Eu. Quem aqui resolveu falar assim, eu acho que eu vou largar a disciplina? Eu. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte. Eu vou impor um outro desafio para vocês. Um desafio um pouco diferente. Tá? Vou mais uma chance, mas essa chance não quer dizer que universal, coisa e tal. Beleza? Nós temos programado
além de muitas atividades, nós temos programas que ajudam pra caramba vocês, né? Nós temos programado aí... portanto, gente, por favor, leiam os capítulos, tragam o livro na hora de resolver esses exercícios que a gente está fazendo, para conseguir as notas, ok? Nós temos programados 3 provas. E aí a minha pergunta é se vocês aceitam ou não que eu desconsidere a menor nota. Alguém Eu não entendi. Por exemplo, Vitor, você tirou, sei lá, estou chutando que você tenha tirado uma nota baixa, nem vou olhar, você tenha tirado 40 nessa, ok? 40% da nota, né? Nessa. Nas outras, você tira 60, na outra você tira 70. Estou chutando. Eu elimino essa de 40 da conta e eu considero somente as outras, ok? Mas se você tirou uma nota boa aqui, vamos dizer lá, 70%, como foi alguém aqui que tirou, 70%. Na próxima não foi tão bem e tirou 60%, eu elimino de 60%. Tem como recusar isso aí, professor? Se vocês não quiserem, eu faço, eu não faço. Não, eu tô sendo irônico, professor. É uma proposta, né? É uma proposta. Eu defini como seria lá no começo. Qualquer mudança a partir de agora, a gente tem que negociar. Ok, beleza. Mas é o seguinte, né, galera? Isso aí é para dar um ânimo para vocês. Vocês falarem, então agora vale a pena rachar os cocos. Se eu fui mal, eu vou começar do zero. Né? Eu elimino, esqueço essa nota. Se você foi mal. Se você foi bem, continua mantendo o ritmo. Depois você vê o que você faz. Né? Mas, de repente, lá na última prova, vocês vão estar afogados. Quem foi bem na primeira e na segunda, na terceira, vem aqui e faz cumprir tabela. Só para... né? Mas é de vocês. Ok? Beleza? Então tá bom, gente. Vamos lá fazer exercícios. Já que ninguém se manifestou contra, vamos lá, façam um exercício no FPR virtual, que daí nós temos coisas para fazer. Professor, outra coisa que eu queria comentar com você é que eu estava vendo o calendário e, de novo, a nossa prova de física caiu no mesmo dia da de química. E eu lembro que a gente tinha conversado, quer dizer, vocês, professores, tinham falado com a Isabel para mudar, mas eu acho que essa também não poderia mudar, então, né? Porque a outra a gente não conseguiu. Vai ter que ser assim mesmo? Só ver um negócio.
A nossa próxima, Física 3, 6/11. Não. Química 3 é dia 10. Dia 30/10. É porque no cronograma da prof, tá? É no mesmo dia que o teu. Eu não olhei esse, eu olhei os cronogramas dos professores individualmente, né? Porque dizem que é para olhar o dos professores. Então eu olhei e daí bateu. Deixa eu mandar para a Isabel vendo isso, tá? Porque aqui, para mim, vocês podem ver, né? Ó, o dela tá 30, Física 3, dia 6/11. Menos que vocês estejam fazendo. Não, ó, e não tem nenhuma para o primeiro ano. Deixa eu ver. Eu tirei foto, print, e esse foi o cronograma que estava na sala de química, que a professora de química disponibilizou presente. E daí cai dia 6 também. Deixa eu mandar para a Marilda também. É porque eu lembro, professor, que você tinha comentado que pode dar diferença com esse calendário e que era para. Eu não sei se foi você ou se foi Gisele, eu posso estar confundindo, mas Acho que era que foi para olhar Gisele. o calendário dos professores, não que era para, se tivesse diferença, era para considerar o que os professores deram para a gente. Tá, eu vou, porque eu estou seguindo esse aqui que a Isabel mandou, né? Que eu até mandei para ela. Será que ela mandou algum outro e eu estou perdido aí nessa história, né? Porque como a prova é no sábado, eu também não preciso me preocupar muito. Se ela me falar, não, vai ser no outro sábado, a gente faz no outro sábado. Não tenho muito problema em relação a isso, porque não altera nada no meu cronograma ali, né? No nosso cronograma de aulas, por sinal, estava aberto aqui agora. Não, aqui. Nosso cronograma de aulas. Ó, prova 2, 6/11. Ok? Que bate. Ver se eu não estou falando besteira, né? 6/11, Física 3. Está aqui, ó. Tá? Mas eu mandei para elas, tanto para a Isabel quanto para a Marilda, para ver isso, tá? Para a gente resolver. Porque se eu for olhar aqui, nesse cronograma que a Isabel passou, deixa eu ver, ó. Se a Marilda, quiser dar aula, prova no dia 6, eu posso dar minha prova no dia 30, tranquilamente, porque pelo nosso cronograma, nós temos essa possibilidade. Cadê? Pá. Ó, dia 6, porque a gente já vai estar vendo aqui a parte de som. É até melhor que a gente faça antes, dia 30. É até melhor. Ok? E daí não confunde tanto o conteúdo. Professor, eu me perdi aqui. Tá vendo de fazer a prova dia 30 de outubro agora? Não, o que eu disse é assim, a nossa prova está marcada dia 6/11, tá? Que eu estou seguindo esse cronograma que a Isabel mandou para a gente. Física 3, 6/11. E Química 3 está marcada aqui como 30/10. O que a Laís está me dizendo agora, e ela mandou ali, que existe um cronograma aparentemente dá um pouquinho diferente aí, onde 30/10
Onde a professora de Química 3 jogou esse aqui para o dia 6. Tá? Daí a gente tem que conversar. A Paula já gritou Senhor. lá, desesperada. Alguns que fazem Química 5 provavelmente ficaria até no mesmo horário. Deixa eu ver. Química 5. Química 5 é dia 30/10, das 10 às 12. O ideal seria fazer separado mesmo, né? Química 5. Fazer do jeito que está o cronograma, porque o cronograma já foi pensado para isso, né? Para não ter tanto essas. A Isabel tentou evitar o máximo possível esses cruzamentos, tá? Mas vamos conversar sobre isso. Mandei para elas para resolver, tá? Não vamos entrar em desespero, não. Beleza, gente? Bom, fizeram as questões, eu já comecei a corrigir algumas aqui, aquela correção que eu faço de nota, né? Mas depois a gente termina. Tá, gente? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês algumas coisas, por favor. Vamos lá. O conteúdo de hoje, ele trata do que chama de fenômenos ondulatórios. Tá? Vocês devem ter visto o vídeo, tem o livro, e o vídeo se baseia nessa apresentação aqui. E os fenômenos que a gente fala são reflexão, refração, difração e interferência. Os nomes são muito parecidos. Então é fácil de confundir. Mas vamos lá tentar separar as coisas. Então, em primeiro lugar, o que eu coloco aqui? Uma reflexão. Reflexão, basicamente, prova de física está marcada no meu aniversário, vai ser presentão, 10 na prova. O que nós temos na reflexão é a onda se propaga num meio, encontra uma barreira, quando chega nessa barreira, ela volta, ela é refletida, ok? E aqui tem os fenômenos de extremidade fixa, extremidade livre, não vou entrar em detalhe nisso, porque está tudo lá no vídeo. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês essa reflexão da onda de um líquido na superfície. Notem que essa onda, quando ela vem se propagando nessa direção, e daí ela reflete e vai nessa direção. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, essa marcação desse ângulo alfa e beta. Nós definimos como ângulo de incidência, é o ângulo em que ela chega em relação a essa linha normal aqui. Depois vocês falam, depois vocês conversam aí sobre aniversário. Em relação a essa linha normal. E a de reflexão também em relação a essa linha normal. E aí nós temos na reflexão que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Bom, próximo fenômeno, refração de uma onda. O que é refração? Olha lá, ó, reflexão é quando ela bate numa barreira e volta. Refração é quando ela manda... Gente, vamos parar de falar do... Mas Oi? o ângulo, ele é igual em módulo ou sinal também? Ângulo você só tem módulo, valor, né? Uhum. Tá? Então, se eu tenho aqui 30 graus, aqui vai ser 30 graus também. Mas o importante dessa história é em relação a essa linha normal e não à superfície. Ah, professor, mas vai ser sempre. É que dependendo da configuração da tua superfície, você não pode olhar assim. Tá? E mais, quando nós falamos em ótica, que vocês vão ver depois, quando nós falamos em ondas, nós usamos como padrão essa linha normal, principalmente por causa desse outro fenômeno aqui, que é o fenômeno de refração. Tá? As contas são feitas levando em consideração esse ângulo aqui. E o que é refração? Refração acontece quando a onda vem se propagando e encontra um meio diferente, ela muda de meio de propagação. Nesse momento, se ela tiver aqui um ângulo θ1 em relação à normal, seu raio de incidência, então é o ângulo de incidência, ao mudar de meio, ela vai mudar também de direção. Ela se desvia, ela sofre um desvio. Esse desvio nós chamamos agora que é o raio refratado. Então, ele vai ter um ângulo de refração. Esse desvio é acompanhado de mais um outro fenômeno, mudança na velocidade.
E aonde que eu vejo isso, professor? Como assim? Como que eu vejo isso? Você vê a todo momento, quando a luz vem do espaço e entra na atmosfera, ela muda a sua velocidade, a velocidade dela diminui. Se ela vier incidir sobre a atmosfera com um determinado ângulo, você pode ver determinados fenômenos, como deformação, como mudança de cor no Sol, por exemplo. O Sol não muda, o Sol não fica vermelho. O Sol não muda de cor. Mas, dependendo do ângulo que ele está fazendo com a atmosfera, que você está olhando, ele vai mudar de cor. Fala, Vitor. Ô, professor, essa refração é o que acontece quando a gente está, tipo, com a cabeça embaixo da água, assim, e daí quando você escuta alguma coisa, parece que tá, sei lá, dando eco. Está mais perto? Não. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver para frente, que o som ele se propaga com velocidades diferentes. Toda onda, né, se propaga com velocidades diferentes, dependendo do meio. Na água, ele se propaga bem mais rápido. Tá? Então, você mergulha, parece que a lancha que está passando ali perto, o jet ski, parece que está quase na tua cabeça. Você levanta, ele está longe. Porque ele se propaga muito mais rápido. Tá? A refração, você observa, quando você vai entrar na piscina, você entra na piscina e alguém olha para você e parece que tua perna está curtinha. É essa distorção aqui. Ó. O raio de luz muda o caminho e distorce a imagem. Tá? Onde mais que nós vemos isso? Imagine duas cordas, uma corda mais grossa e uma corda mais fina, uma amarrada na outra na ponta, e daí você oscila as duas. Quando você oscila as duas, elas vão se propagar com velocidades diferentes, na mais fina para mais grossa. Que mais? Que a gente observa a refração. Tem aqui alguns fenômenos na lei da difração. Luz, a gente vê mais, a gente percebe bem na luz, a onda ela acorda. Na água também, a gente percebe, se você for observar a onda que se forma na água, aquela onda, se ela encontra um fenômeno bem interessante, bem legal. Se ela encontra uma mudança, ela vai desviar de caminho. Que mudança é essa? Vamos lá, várias. Pega a onda do mar. A onda está vindo e ela encontra uma praia. O que acontece na praia? Eu tenho uma diminuição na profundidade, então eu tenho uma coluna de água menor. Para ela, para a onda, isso é uma diferença de meio de propagação. Ela vai sofrer um desvio e vai mudar a sua velocidade. Ela encontra uma bolsa, um bolsão de água quente, vai mudar a sua velocidade. Por quê? Porque muda a densidade. Um bolsão de água fria vai mudar a sua velocidade. Ela encontra uma mancha de petróleo ou de qualquer outra coisa que caiu ali, vai mudar a sua velocidade de propagação também. Muda a velocidade e muda a direção de propagação. Isso é refração. E o que comanda essa refração depende de como é o meio, Arthur. Tá? Depende muito de como é o meio. Tá? No livro de vocês, ele especifica algumas coisas ali, algumas relações sobre isso, mas essa relação aqui, eu venho aqui, ó, olho para essa minha equação aqui, essa relaçãozinha, onde olho o seno do ângulo do θ1, seno de θ2, e eu vou ter aqui velocidade 1, velocidade 2. A divisão de seno de θ1 pelo seno de θ2 vai ser igual a velocidade 1 sobre velocidade 2, e isso aqui é constante, não muda. Então, isso depende do meio, tá? De uma grandeza que vocês têm um exercício só que fala ali, porque é uma grandeza que a gente vai trabalhar bastante em ótica, que é o índice de refração. Tá? Esse índice de refração me caracteriza a relação entre os dois meios que ele está se propagando. Tá? Você está falando de se encontrar um sólido, também muda, né? Então vamos lá, gente. Depende do que nós estamos falando. Como eu disse, depende do que a gente está falando. A luz é uma onda. Que tipo de onda? É uma onda eletromagnética, nós falamos lá no começo. Essa onda eletromagnética, ela se propaga melhor no meio não material, no vácuo.
Então, a maior velocidade dela é no vácuo. Fora isso, quando mais denso, mais lento ela anda. Então, ela vai andar mais lento no ar, ela vai andar mais lento na água. Se ela, num sólido, mesmo que seja transparente, ela vai estar mais lenta. E aí por diante. Bom, o som é uma onda. No entanto, ele é uma onda mecânica, então ele precisa de um meio mecânico. E aí, quanto mais denso esse meio mecânico, para ele é melhor para ele se propagar. Então, se eu estou falando no ar, ele tem uma velocidade. Se ele entra na água, a velocidade dele aumenta. Se ele vai para um sólido, por exemplo, eu dou uma batida numa barra de ferro, a velocidade dele aumenta muito mais. Ok? Ela não consegue chegar no fundo dos oceanos porque ela acaba tendo absorção. Tá? Mas realmente, ela vai perdendo velocidade, mas não, ela não chega a zero. Ela não vai chegar a zero, não vai parar no meio. É porque vai tendo absorção pelas partículas. Ela vai indo e tem muitas partículas, tem da água, das sujeiras, dos micro-organismos e coisa e tal, e ela vai sendo refletida e absorvida ali no meio do caminho. Tá? Então, é isso da refração? É. Qual é o próximo? Insisto com vocês. Dê uma lida no livro, faça os exercícios e venham conversar comigo. Senão, nosso tempo aqui acaba sendo bem pequeno para isso. Tá? Mas podem ir perguntando. O próximo, gente, já é um pouquinho mais complexo, que é o de... Deixa eu ver aqui, refração não tem lá. O de difração. Para isso, eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar isso, eu vou mostrar esse simuladorzinho aqui no FET. Eu já mostrei para vocês lá o FET Colorado, né? FET Colorado. Se vocês quiserem procurar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, é bom que vocês olhem para entender. Simulations, Physics, claro, nós queremos física. E aí nós vamos apagar aqui o filtro e vamos colocar som e ondas. Nesse som e ondas, ele tem uma sequência aqui de possibilidades, mas eu vou trabalhar aqui, ó, interferência. Então, aqui, ó, no nosso PowerPoint, eu falo sobre difração de ondas, e depois eu falo sobre difração da luz e interferência. O legal é falar sobre esse fenômeno aqui primeiro. Interferência. O que é interferência, gente? Eu tenho aqui dois pulsos que estão se propagando nessa corda. Tá? Notem o seguinte, quando esses dois pulsos estão, os dois, no mesmo lado, vamos assim dizer, quando eles se encontram, a onda resultante torna-se maior, olha lá, essa aqui, ó, torna-se maior do que o tamanho, a amplitude das ondas individuais. Eu tenho ali o que a gente chama de interferência construtiva. Nesse caso que acabou de acontecer aqui, quando elas se encontram e estão em oposição de fase, ou seja, uma está para cima e a outra está para baixo, eu tenho uma interferência que a gente chama de destrutiva. Então, quando elas estão em fase, as duas para cima ou as duas para baixo, ou seja, eu tenho dois picos ou dois vales, eu tenho construção, eu tenho uma interferência construtiva. Quando elas estão em oposição, ou seja, um pico e um vale se encontram, naquele momento eu tenho uma interferência destrutiva. E aonde que eu vejo isso? Deixa eu ver, aqui eu também tenho, ó, interferência construtiva, esse preto é a minha resultante, ó. Eu tenho uma interferência construtiva, a hora que o azul e esse verde ficam em fase, vão estar em fase agora, eu vou ter uma interferência construtiva. Olha como o preto fica grande, é a soma dos dois. Quando eu tenho o azul e o verde fora de fase, esse preto aqui vai ser igual a zero, ou quase zero. Eu tenho uma interferência destrutiva. Então, a minha onda some. Tá? Onde é que eu posso ver isso? Aqui nesse nesse simulador, e vocês vão poder brincar com isso, só vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu tenho várias possibilidades. Primeiro, só de trabalhar com ondas, então eu posso colocar aqui uma torneira pingando e analisar o que acontece com essa onda.
Posso parar ela, posso vir aqui, ó, medir o comprimento de onda. Como que eu meço? Ó? Um pico e outro pico, comprimento de onda. Ah, eu quero medir vale, comprimento de onda. Ok? E assim por diante. Posso mexer na frequência, vou deixar aqui, vou tirar, vou falar, ó, do jeito que está. Ah, não, está pausada, né? Posso mexer na frequência. O que significa na frequência? Aumentar a frequência? Fazer ele pingar mais rápido. Olha o que acontece com o comprimento de onda. Diminui. Posso diminuir a amplitude. O que significa mexer na amplitude? Gotas menores. Posso olhar o gráfico aqui, ó, também, ó. Ok? Então, aqui vocês podem ver o que acontece com onda na água, onda sonora. Eu tenho lá o som. Vou olhar a onda sonora. O som também é uma onda. Só que é uma onda longitudinal, lembrem-se disso. E eu posso ver aqui, ó, quando eu falo em som, eu posso ver a onda, mas assim como eu posso ver as partículas. O que significa isso, gente? Por que ele está mostrando isso aqui? Estão vendo que tem regiões aqui em que há concentração de partículas? Regiões meio circulares em que há concentração de partículas? Significa que as partículas estão mais comprimidas ali. Então, naquela região, eu vou ter um máximo, um pico. Nas regiões menos comprimidas aqui, ó, vou parar aqui, ó, nas regiões, ó, o máximo que corresponde aqui, nas regiões menos comprimidas aqui, eu vou ter o quê? Um vale. Então, basicamente, o som é isso, eu tenho compressão e expansão do ar. O ar fica comprimindo e expandindo o tempo todo. Então, se eu quero ver os dois, olha lá como é que funciona. Olha lá, nas regiões em que tem os picos, eu vou ter compressão de ondas. Ok? Mas o que nos interessa hoje é ver interferência. Na interferência, eu tenho que ter sempre duas ondas. Pingando as duas ondas. O que eu observo aqui? Eu vou aumentar a frequência para que eu consiga ver algo bem legal. E aí é o que me interessa da interferência. Bom, deixa eu zerar isso aqui, parar isso aqui, desligar esse. Quando eu tenho só um deles pingando, se eu fosse colocar uma tela aqui, um sensor que vai medindo a amplitude do gráfico, o que ele ia ver aqui? Ó? Em algumas horas ele ia ver um máximo, outras horas zero e outras mínimo. Então ia ficar oscilando a água que chega nessa parede aqui. Ok? Agora, se eu ligo os dois... Ah, e só um detalhe, só um detalhe. Aqui, essa região azul, eu chamo que são os meus picos, e a região preta, os meus vales. Então, eu tenho regiões intermediárias, né? Aqui no meio é zero. Tá? Então, só vou colocar os dois. Os dois pingando. O que nós observamos nisso aqui, gente? Nessa figura? Nós observamos que aqui eu tenho um pico, que é a região clara, aqui eu tenho um vale. Se eu colocar até o gráfico, que vai aparecer bem, ó. O gráfico está aqui, ó. Eu vou ter pico, vale. Pico, vale. E assim por diante. Ok? Então, aqui, nessa parte aqui, eu vou ver de novo ele subindo e descendo. Ó, subindo e descendo. Ok? No entanto, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Não consigo. Não consigo. Que pena. No entanto, vocês podem observar que tem uma região, uma linha aqui, ó. Essa linha, eu tenho sempre uma intensidade meio que intermediária. O que significa essa linha de intensidade intermediária? Significa que essas duas ondas que estão vindo da de baixo, olha lá, ó, essa de baixo está seguindo, e da de cima, só de cima, a hora que elas se encontram, elas têm momentos em que elas têm interferência construtiva, tem momentos em que elas têm interferência destrutiva. A interferência construtiva acontece como nós vimos lá. Quando eu tenho dois picos se encontrando, eu vou ter aqui uma amplitude, esse azul aqui, ó, reforçado, picos.
Quando eu tenho dois vales se encontrando, eu vou ter essa parte preta reforçada, ou seja, eu aumento a amplitude para baixo. Então, esses dois casos são interferências construtivas. Porém, quando eu tenho um pico e um vale se encontrando, eu vou ter essas linhas aqui, ó, essas regiões aqui, em que eu tenho interferências destrutivas. Aqui é zero, a amplitude nessas linhas aqui é zero. E essas linhas são chamadas de linhas nodais. Lembra do nodo? Do nó? Aqui é linha nodal, tá? E o que eu observo nessa tela que tem aqui agora, gente? Eu vou observar aquilo que eu falei para vocês. Nessa região, eu vou observar ele subindo e descendo. Nessa região aqui, ele não vai oscilar. Então, eu vou ter oscilação, eu vou ver a água subindo e descendo nessa região central, nessas regiões laterais. Aqui, não vai ter. Então, agora, se eu mudar de onda, mudar da onda da água para a onda sonora, vou ligar e faço isso. Imaginem que eu coloquei você aqui, ó, nessa posição aqui. Ok? O que você vai ouvir? Estou emitindo uma frequência típica, uma frequência única. O que você vai ouvir? Fala, Vitor. Ô, professor, eu não sei se você já viu, mas ali no Teatro Paiol teve um assento que foi retirado porque as pessoas sentavam lá e não escutavam nada. Sério? Não sabia dessa. Não sabia. É. Legal isso. Boa essa informação. Gostei. O que acontece? Olha só, gente. Aqui, se eu ficar aqui no centro ou ficar nas beiradas, eu vou ouvir o som ampliado. Porque eu vou pegar, tem interferência construtiva, então eu vou ter o máximo e o mínimo. E o som é isso, né? Eu tenho máximos e mínimos. Olha lá, ó, se eu colocar ambos, eu vou ter o som ampliado aqui. Ó. As partículas estão se movendo para mim aqui, ó. Elas estão se movendo. Ah, professor, mas você vai ouvir o som baixando e subindo? Não, porque o meu ouvido não consegue distinguir esse intervalo de tempo. Se eu tivesse um sensor que tivesse condições de distinguir esse intervalo de tempo, eu ouviria. Ok? O meu ouvido é um sensor ruim nessa quesito. Agora, se eu colocar você aqui, ó, nessas duas posições, o que aconteceria, Vitor? Não escutar. Não ia escutar, tem que tirar a cadeira do teatro lá. Esse experimento eu fazia lá no laboratório, até que estragou nosso amplificadorzinho. No laboratório nós temos duas caixas de som, o pessoal que chegou a ver o laboratório tem no alto duas caixas de som. Se você liga as duas caixas de som, coloca um gerador de frequência com a mesma frequência em fase, você começa a andar pela sala, você começa a ouvir. Aqui eu escuto, aqui nessa região eu escutaria tudo. Aqui eu já não escutaria nada. Ou muito baixo, porque não é perfeito. Ok? Muito baixo, cai a intensidade. Aí eu ando mais um pouquinho, eu começo a ouvir de novo. Ando mais um pouquinho, cai a intensidade. Então eu tenho condições de mapear isso numa sala. Ok? Dúvidas? Não. Vamos para o próximo, então agora vamos mudar de onda. Fizemos na onda da água, fomos para a onda no som, e agora vamos para outro tipo de onda, para a luz. O professor está falando que a luz, tem que dar um play, né? É uma onda. A mesma coisa, deixa eu apagar aqui, ó, deixa eu restaurar. Bom, play. Ó, a mesma coisa. Quando eu tenho só um, a luz se propaga como uma onda, ela vai oscilar, chega e ilumina a minha parede. Ah, eu vou conseguir então ver a intensidade luminosa subindo e descendo, ficando claro e escuro, claro e escuro? Não, o meu olho é péssimo para isso. Ele não consegue distinguir esse tempo, ok? Bom, agora eu ligo 2. Se essas duas fontes estiverem em fase, o que eu vou observar? Eu vou observar uma figura como essa aqui, ó. A minha parede aqui, eu vou olhar na minha parede regiões em que eu vou estar claro, aqui vai estar bem claro, aqui vai estar bem claro, aqui vai estar bem claro e aqui vai estar escuro. Sério, professor? Então quer dizer que se eu ligar duas lâmpadas
na minha casa, eu vou ver isso na parede? Regiões claras e regiões escuras? Vocês já viram isso na casa de vocês? Não. Não, né? Pô, professor, então você está viajando na maionese. Desculpe. Quase isso, gente. A questão é a seguinte. Nós precisamos que a luz, as ondas emitidas estejam em fase. Não desmaia, Isabela. A luz que nós temos em casa, ela emite ondas eletromagnéticas completamente aleatórias, totalmente fora de fase. Porque são N transições que acontecem, a luz LED, a luz, aquela fluorescente, são transições eletrônicas que estão acontecendo ali. Correto? Lembram já de química? Vocês chegaram a ver isso já em química, né? Você cita a energia para o elétron, você cita ele pula de camada. Aí, quando ele chega lá na camada superior, ele tem que voltar para a camada inferior, ele volta para a camada inferior e libera uma onda eletromagnética, ele libera a luz. Por isso que você tem lá a chama com a cor que você vê lá em química. Já viram isso, né? Transição eletrônica em química. Sim, não, talvez. Sim, beleza. Então a ideia é mais ou menos essa. Só que esse monte de transições que acontece, a infinidade de transições, milhões de transições por segundo, são aleatórias. Então você não vai ter nunca essa onda em fase. Daí você fala assim: professor, então por que você está me dizendo isso se eu nunca vou ver isso? Vai. Como? Se você colocar aqui dois lasers. Dois feixes de laser em fase. Vai ser difícil de colocar dois feixes de laser em face. Muito. Então, também nunca vou ver? Vai, se você fizer isso aqui, ó. Esse aqui, deixa eu colocar slit, papapá. Esse cara aqui simula o que a gente estava falando lá. Como assim? Vou colocar, ó, aqui é uma onda se propagando e ela encontra aqui uma barreira. Essa barreira tem uma fenda. Então, a onda do mar é muito tranquilo. Cadê aqui? Eu estou aqui. Uma fenda, duas fendas. Olha lá. Como que ela se comporta aqui, ó? Como se eu tivesse duas fontes, duas torneirinhas pingando ali, como a gente tinha no anterior, não tinha? Duas torneirinhas. Aqui se comporta igual. Então, eu não preciso ter as duas torneiras. Eu preciso ter um conjunto com duas fendas, uma barreira com duas fendas. Feito isso, eu posso mudar agora para o som. Na difração, toda a onda passa. Então, veja bem que essa parte não passa, mas aqui passa. E ela se comporta como uma nova fonte. Uma nova fonte aqui. Então, eu vou ter aqui, como se tivesse duas fontes, né? Se comportando. E vão chegar lá e eu vou ver. Deixa eu só pegar aqui, aumentar a frequência, que eu acho que vai ajudar para ver. Eu vou ver aqui o fenômeno que nós vimos lá de interferência lá, ó. Ó, região nodal aqui de máximo, mínimo, interferência construtiva e destrutiva. Para o som, é a mesma coisa? Mesma coisa, duas fendas. Posso colocar aqui, vou diminuir aumentar a frequência, desculpe, para ver melhor. Diminuir o espaço, olha lá, ó. Mesma região. Aqui eu vou ter, então, ela se comportando como duas fontes. Para a luz, eu posso fazer a mesma coisa. Onda luminosa passando. Eu tenho o mesmo fenômeno. E aí, como que eu faço? Eu posso pegar... Só que o comprimento de onda da luz é muito pequenininho. Muito, muito, muito pequenininho. Para que eu consiga ver isso, eu tenho que pegar agora alguma coisa muito pequena. Então, existem algumas coisas que se chamam rede de difração. Tá? Eu posso colocar uma redezinha de difração, que não vem ao caso agora, mas ele tem espaçamento molecular entre moléculas. Até, Isabela? Até depois. Ou eu posso fazer isso num cabelo, num fio de cabelo. Se eu colocar um laser e colocar um fio de cabelo aqui,
eu vou ver esse fenômeno aqui. Eu vou projetar na parede e eu vou ver linhas claras e escuras. Então, se o meu laser for vermelho, eu vou ver vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Se for verde, verde, preto, verde, preto, verde, preto, verde, preto. Ok, gente? Beleza? E eu só queria resolver um exercício com vocês, gente. Preciso muito resolver esse exercício para explicar alguma coisa para vocês aqui que é bem importante. Física 3, é isso aqui. Esse exercício é o 29 dos problemas e testes, tá? Eu coloquei essa figura aqui só para a gente lembrar o que é interferência construtiva, o que é interferência destrutiva, tá? E aqui a ideia é a seguinte, eu tenho duas pequenas fontes, F1 e F2, idênticas, constantemente em fase. Lembra que é em fase, né? Em fase significa que em determinados pontos elas vão ter interferência construtiva ou destrutiva. E aí existe uma outra análise que se for fora de fase, completamente fora de fase, em oposição de fase. Quando é em oposição de fase, eu vou ter o mesmo fenômeno, só que é um pouquinho diferente só, tá? Então vamos lá. Emitem ondas que são detectadas no ponto P, mostrando a figura desse problema. Suponha que em diversas experiências realizadas com essas fontes, o comprimento de onda das ondas emitidas tenha adquirido os seguintes valores. Então ele fez essas fontes variarem com esses comprimentos de onda aqui, ó. Quais desses comprimentos de onda dariam origem em P a uma interferência construtiva? Duplas cristas e duplos vales. Para ter interferências construtivas, eu vou ter que chegar aqui sempre ou com duas cristas ou com dois vales. Ok? Então, eu vou ter que ter as minhas ondas sempre inteiras. Comprimento de ondas inteiras. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o seguinte, ó. Esse cara tem 8 metros. Daqui até lá tem 10. Vou fazer de uma forma bem simples para que a gente entenda. Eu vou montar uma tabelinha, onde eu vou colocar aqui o comprimento usado na fonte F1, melhor, e aqui F2, nessa minha tabelinha. Aqui eu vou colocar lambda. Quais são os comprimentos de onda que ele me disse lá? 4, 3, 2, 1, 0,8 e 0,5. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro, 0,8 metros e 0,5 metros. Ok? E eu vou analisar o seguinte. 4 metros. Vou olhar primeiro para essa fonte F2 aqui, ó. Fonte F2. Quantos comprimentos de onda cabem nesse espaço aqui, gente? 2. 2 comprimentos de onda. Correto? E nesse espaço aqui? 2,5. 2,5. Então, aqui eu tenho 2,5 lambda, aqui eu tenho 2 lambda. Esse outro aqui, ó. Nesse espaço, cabe em quanto? 10 terços de lambda. Ok? Posso deixar assim em fração? Vou deixar assim. Nesse espaço, cabe quanto? 8 terços. 8 terços de lambda. Agora, se for 2 metros, nesse espaço aqui cabe quanto? 4. 4 lambda. Nesse espaço, 5 lambda. Opa, inverti, né? Beleza. Lambda, 4 lambda. Beleza. 1 metro. Nesse espaço aqui, F1 cabe 10 e F2 cabe 8. 10 lambda, 8 lambda. Esse outro aqui, 0,8, vai caber... Deixa eu até fazer essa conta aqui para não... 10 dividido por 0,8 igual a 12,5 lambda. Aqui vai caber 10 lambda.
Nesse aqui cabem 20 lambdas e aqui cabem 16 lambdas. E aí a análise que eu vou olhar é o seguinte, eu não falei para você que eu tenho que ter comprimentos inteiros de lambda? Sim. Esse aqui é inteiro? Não. Não. Esse aqui? Não. Aqui eu tenho os dois inteiros, ó. Então, ok. Esse aqui eu tenho os dois inteiros, ó. Ok. Aqui não é. Então, não é. Aqui, ó, 2 inteiros de lambda. Então, ok. Então, significa dizer que em oposição de fase eu tenho que ter comprimentos inteiros de lambda para esses dois. Então, eu posso fazer, olhando para essa conta, significa que eu vou ter interferência construtiva para 10 metros, 2 metros, desculpa, lambda igual a 2 metros, lambda igual a 1 metro, lambda igual a meio metro. Ok? No exercício seguinte, ele pede... como é que é? Deixa eu só ver, 29 esse? Ponto P seria um nó, ou seja, interferência destrutiva. O que eu deveria... Quais dessas situações eu deveria ter aqui, ó, para ter interferência destrutiva? Então, vocês vão ter que olhar que interferência destrutiva tem que ser lambda sobre 2. Vão olhar aqui e vão saber, vai ter que ter meia onda. E aí é com vocês. Ok? Gente, 11h46, já um monte de gente já foi me dando tchau, já foi saindo. Dúvidas, pessoal? Não. Me mandem as dúvidas pelo chat aqui e vamos conversando, tá, gente? Vão fazendo os exercícios e vão tirando dúvida para a gente poder resolver. Conforme for o exercício, eu estou fazendo assim com as outras turmas agora. Conforme for o exercício, eu já venho aqui, gravo um videozinho rapidinho e coloco, inclusive, aqui no Teams mesmo para vocês. Aí vocês vão procurando ali. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Até. Quem tem aula comigo à tarde, até tarde. Eu queria ter tempo para falar da correção. Sim, deixa eu parar a gravação então, que daí a gente fala da tua correção.